Nós estamos aqui reunidos e reunidas em nome do Trino Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Vocês guardarão o Cordeiro até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o matará no crepúsculo da tarde. Pegarão um pouco de sangue e o passarão nas 2 ombreiras da porta, nas casas em que o comerem, nos diz Êxodo capítulo 12, versos 6 e 7. Olá, bem-vindo, bem-vinda a este culto online. Como é bom que nós podemos estar aqui, reunidos e reunidas através da plataforma YouTube. De antemão peço que, se você é novo ou nova por aqui, que você se inscreva aqui em nosso canal e ative o sininho para você receber as notificações dos novos vídeos. Quero trazer também palavras de um poema que vem de um pastor inglês chamado Malcolm Guite, e ele nos diz assim: eu sou a porta do aprisco, não como as portas comuns, articuladas e penduradas, não como as que foram feitas na casa de José, não como as aberturas bem lubrificadas que se moveram tão facilmente para a entrada de Pilatos no pretório, não como as portas que foram fechadas na cara de Maria quando batiam de casa em casa na transbordante Jerusalém, não como as portas que ninguém pode tocar, a terrível cortina, o proibido véu que esperava sua ruptura em Jerusalém. Não é uma porta que tu fizeste, mas é uma porta que tu te tornaste, firme, equilibrada, um bom fundamento, que preenche o vazio e nos aproxima do teu pasto altivo. Tu nos chamas pelo nome, tu sacrificas teu corpo, que deitado se torna o caminho por amor. Tu mesmo, a porta que se abre para o lar. E assim, sejamos saudados, acolhidos, acolhidas neste culto.
Cantemos louvores ao Trino Deus. E assim convido a nos achegarmos humildemente à presença do nosso Deus para termos uma palavra de oração onde iremos confessar a Ele os nossos pecados. Oremos ao nosso Deus. Senhor, Deus amoroso, são muitas as portas que encontramos em nossas vidas. Porém, nem sempre escolhemos a correta de acordo com a Tua vontade. Somos tentados em nossa fraqueza a entrar por caminhos errados e a ceder à tentação do poder. Perdoa-nos, Senhor. Senhor, Deus fiel, muitas vezes não colocamos a nossa confiança em Ti e buscamos soluções através de nossos próprios esforços para os problemas da vida. Muitas vezes, fechamos as portas dos nossos corações para aqueles que precisam de nós. Somos falhos na hospitalidade, generosidade e compaixão. Perdoa-nos, Senhor. Senhor, Deus Salvador, enviaste a nós Jesus Cristo, Teu Filho unigênito, a porta genuína e definitiva para a nossa salvação. Transforma-nos de acordo com os valores do Teu reino. Sabemos que muitas vezes vivemos nossa vida sem a busca da justiça, da paz, do amor, da inclusão em nossas ações. Perdoa-nos, Senhor. Senhor Deus misericordioso, escuta a nossa oração e purifica nossos corações que hoje se abrem para Ti, como portas bem abertas para o Teu maravilhoso amor. Dá que possamos entrar pela porta que é Teu Filho Jesus Cristo e que ao sair dela encontremos pastagem. Ajuda-nos, ó Deus, tem piedade de nós, Senhor. Assim diz o Senhor: não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu, nos diz a palavra de Deus, conforme Isaías, capítulo 43, versículo 1. Glória a Deus nas maiores alturas. O Senhor seja convosco. E com teu Espírito. Oremos ao nosso Deus. Senhor Deus que fala conosco, pedimos que nos ilumines e guies agora quando iremos ouvir da Tua amada palavra. Que possamos compreender com profundidade os ensinamentos de Teu Filho Jesus Cristo, Ele, a porta das ovelhas. Senhor,
pedimos que abras nossos corações e mentes para recebermos a mensagem que Tu mesmo tens para nós. Que possamos compreender o verdadeiro significado de Jesus, Teu Filho unigênito, como porta genuína e definitiva. Mas, Senhor, não permitas que ao ouvirmos da Tua palavra que nos tornemos preguiçosos. Ajuda-nos para que as lições se tornem em ações concretas em nosso dia a dia. Assim te pedimos, ó Pai, em nome de Teu amado Filho, Jesus Cristo, que contigo e com o Espírito Santo vive e reina hoje e para sempre. Amém. E assim convido a ouvirmos da leitura do Evangelho, conforme João, capítulo 10, os versículos 1 até 10, onde a palavra de Deus nos diz: em verdade vos digo, quem não entra pela porta do redil das ovelhas, mas sobe por outro lado, é ladrão e bandido. Quem entra pela porta é pastor de ovelhas. É a este que o porteiro abre a porta, e as ovelhas ouvem a voz dele, e ele chama as ovelhas que são dele pelo nome e as conduz para fora. Quando fez sair todas as suas ovelhas, vai à frente delas, e as ovelhas seguem-no, porque conhecem a voz dele. A um estranho não seguirão, mas fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus falou-lhes com essa alegoria, mas eles não perceberam que coisas eram essas que ele lhes dissera. Então Jesus lhes falou de novo: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e bandidos, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Quem entrar através de mim se salvará, e entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão não vem a não ser para roubar e matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham abundantemente. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a sua porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo, nos diz Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. Aleluia! Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam conosco. Amém. Amados irmãos, amadas irmãs, portas. Por quantas portas passamos todos os dias? São as portas do lar, são as portas da escola ou universidade, são as portas do local de trabalho, são as portas das lojas, são os portais da cidade. Portas, algumas que se abrem, algumas que se fecham. Abertas são um convite para que todos sejam muito bem-vindos. Fechadas, porém, guardam em segurança quem já chegou e por elas já passou. Portas. Por incrível que pareça, a porta, por mais simples que seja, é assunto até mesmo para a sociologia. Assim escreveu o sociólogo polonês Zygmunt Bauman. O momento em que a porta é trancada do lado de fora, o lar se torna um sonho. O momento em que a porta é trancada do lado de dentro, ela se converte em prisão. Esta é uma alegoria mais que instigante, é provocativa. Se do lado de fora da casa a pessoa pode experimentar da liberdade, colocando até sua segurança em risco por estar do lado de fora, de outro lado, dentro do lar, a maior segurança, mas menor liberdade de movimento de trânsito.
Da porta para fora, a lembrança do lar é um sonho de segurança, afabilidade, amor, carinho, partilha. Do lado de dentro, o mundo é um sonho de liberdade, potencialidades e de muitas, muitas descobertas. Estas são as portas. Portas que podem também simbolizar as transições que passamos pela vida. Portas que simbolizam a passagem por diferentes realidades cotidianas. Portas que nos provocam para que por elas entremos. Portas que nos seguram para que de um limite não passemos. Portas que são conexões entre diferentes ambientes, que também não deixam de ser realidades diferentes. Portas que nos protegem e isolam quando precisamos de segurança. Portas que podemos associar também à hospitalidade, pois é na porta que recebemos aqueles e aquelas que nos visitam. Portas que também podem simbolizar a curiosidade. O que há do outro lado? E se eu abrir aquela porta? As portas que, conforme a fantasia de C.S. Lewis em As Crônicas de Nárnia, podem ser a abertura para um novo mundo repleto de coisas maravilhosas. Portas e mais portas. Quanta reflexão! No texto que ouvimos, Jesus se apresenta a nós como a porta. Mas o que isso realmente significa? O que Jesus quis dizer com isso? Vamos ao nosso primeiro ponto, a porta genuína, versículos 1 até 5. Um lugar pode ter diferentes entradas, há diferentes acessos para diferentes lugares. Há portas e mais portas. Isso dá uma vantagem ao ladrão. Certamente que o ladrão não irá escolher adentrar o ambiente pela porta da frente, onde todos poderiam vê-lo e capturá-lo. Isso seria uma tolice sem tamanho. Inversamente, o ladrão sobe por outro lugar, João 10:1. O salteador age nas trevas, não atuará com transparência, mas fará seus projetos de maneira secreta. Por isso devemos ser sóbrios e vigilantes, conforme 1 Pedro 5:8-9. Astutos como as serpentes e simples como as pombas, conforme Mateus 10:16. Percebemos, portanto, que salteador não é apenas aquele que entra em um ambiente e rouba alguma coisa. Salteadores são aqueles que agem nas trevas, de maneira escondida, desapercebida, crendo que seus planos maléficos nunca serão descobertos. Eles têm medo de agir à luz e, por isso, têm medo de serem descobertos. Na Igreja de Jesus, quem age às escondidas e com combinações escondidas, não serve ao reino da luz, mas ao maldito reino das trevas. Não tenhamos dúvidas disso. Por isso, o salteador usa um caminho falso. Já o pastor de ovelhas não tem o que temer. Quem quer cuidar do rebanho, entra pela porta da frente. Não tem nada a esconder, pode agir à plena luz do dia sem nenhum temor, não precisa tramar nada às escondidas, pois não tem nada a camuflar. Seu desejo não é outro senão o de cuidar do rebanho. E quem é esse pastor? É Jesus. O pastoreio de Jesus entra pela porta da frente. Jesus não tinha nada a esconder, ele não entra por portas falsas ou pela porta dos fundos, ele entra pela porta genuína. Seu ministério foi totalmente às claras, não agiu às escondidas e não agiu em nome do poder, não. Jesus agiu às claras para demonstrar claramente o seu amor. Foi comprometido com a justiça, a inclusão e a libertação dos sofredores. E por isso mesmo ele foi levado à cruz. Não porque foi descoberto em uma trama por baixo dos panos, mas por pregar e falar da novidade do reino de Deus publicamente.
Eis o pastor a quem nós cristãos cremos ser Deus. Deus é um pastor crucificado no madeiro. Segundo ponto, a porta definitiva, versículos 6 a 10. Mesmo Jesus explicando tudo claramente, seus ouvintes têm dificuldade em compreender aquilo que está sendo dito. Jesus fez esta comparação, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que ele falava, nos diz João 10:6. Jesus fez uma comparação, contou uma mini parábola, para que seus ouvintes imaginassem a cena do ladrão nervoso e ansioso entrando pela porta dos fundos e do pastor entrando tranquilamente pela porta da frente. Porém, eles ainda não haviam compreendido a essência, o núcleo do ensinamento de Jesus. Então, Jesus deixa as coisas muito mais claras, indo diretamente ao ponto e no alvo sem nenhum temor. Em verdade lhes digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvidos. João 10, 7 a 8. A grande pergunta é: quem são esses todos? Todos se refere aos fariseus e escribas que no capítulo 9, antes desse texto, expulsaram da sinagoga o cego que Jesus havia curado. Os fariseus e escribas achavam que conheciam alguma coisa, achavam que conheciam a realidade da fé, dizendo inclusive serem discípulos de Moisés, conforme João 9, 28. Jesus, porém, agora lhes diz claramente: são ladrões e salteadores, não passam de aproveitadores, não fazem outra coisa senão destruir e oprimir ao próprio povo, oprimem a mente das pessoas para que não tenham nem sequer a liberdade de pensar, escravizam o povo dentro de um sistema religioso limitante. Os fariseus e escribas eram hipócritas. Jesus disse: ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês são semelhantes aos sepulcros pintados de branco, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos mortos e de toda podridão. Mateus 23, 27. Enquanto os fariseus e escribas vieram somente para roubar, matar e destruir, João 10, versículo 10, parte A, Jesus veio para que todos tenham vida e vida em abundância. João 10, versículo 10, parte B. Jesus está do lado daquilo que promove vida, e vida digna e em abundância. Jesus não quer que pessoas moram de fome. Jesus não quer que pessoas moram de sede. Jesus não quer que pessoas moram de frio na rua. Jesus não quer que os indígenas sejam mortos em nome do chamado progresso material. Jesus não quer que pessoas sejam assassinadas por causa do seu gênero. Jesus não quer que pessoas sejam assassinadas por causa da sua religião. Jesus não quer que pessoas sejam mortas por causa da sua cor de pele. Não. Jesus quer vida, e vida em abundância. Quem deseja a morte do seu próximo é o ladrão, o salteador, não é Jesus. Ele mesmo é a porta a qual todos podem entrar. Ele é uma porta aberta e definitiva para acolher todas as pessoas, especialmente as que mais sofrem. Ele que ainda no ventre de Maria teve as portas fechadas em sua cara, quando deveria encontrar um lugar para nascer, agora Ele mesmo é porta aberta e disponível para todas as pessoas, especialmente as pessoas mais vulneráveis. Ele não é uma porta como aquelas que deram acesso para a entrada de Pilatos ao pretório, porta de julgamento e morte. Ele não é uma porta como o véu do templo que separava as pessoas de Deus. Ele não é uma porta como as tantas que seu pai José deve ter feito como carpinteiro, não. Ele é uma porta viva
Ele nos chama pelo nosso nome. Jesus é porta que se abre para uma nova vida pautada pelo amor, inclusão, respeito, tolerância. Jesus é porta que se abre para uma nova realidade de busca de justiça e paz para todas as pessoas. Jesus é porta que se abre para novos céus e nova terra. Sim, Jesus é porta que se abre para a vivência comunitária, onde todos são igualmente importantes. E isso é tão importante nesse tempo de individualismo que vivemos. Jesus é porta que se abre para uma nova sociedade, onde o maior sonho não é o poder, mas a fraqueza, colocar-se ao lado dos mais fracos. Jesus é porta que se abre para um novo mundo, onde a criação é respeitada e a exploração predatória é eliminada. Jesus é a porta. Amados irmãos, amadas irmãs, vamos passar por essa porta que é Jesus. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo, entrará, sairá e achará pastagem. João 10:9. A palavra Páscoa vem do hebraico Pessach, que significa passagem. Hoje nós vivemos o 4º domingo da Páscoa, sim, já se passaram 4 domingos, já passamos pela porta chamada Jesus, já fomos transformados para uma nova vida ou para uma vida nova. Hoje também é dia de Páscoa, pois hoje também é dia de passar pela porta que é Jesus. Venham todos sem distinção, sintam-se todos muito bem incluídos, aqui você tem lugar. Entre pela porta de Jesus, experimente transformação e então saia para achar pastagem e para trazer outros. A genuína e definitiva porta da salvação. Ele é o caminho, Ele é a porta. Amém. E assim convido a nós confessarmos a nossa fé com as palavras do Credo Apostólico, dizendo: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no 3º dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Se tu me conformarás,
Deus de amor e misericórdia, o nosso pastor, inclina os teus ouvidos à nossa súplica e escuta as nossas orações. Agradecemos a Ti por Tua graça e cuidado constantes em nossas vidas. E intercedemos, Senhor, por todos aqueles que precisam do Teu auxílio e conforto. Senhor, que Tua amada Igreja Cristã seja um farol de esperança e amor em todo o mundo, especialmente para aqueles que sofrem com a violência, o preconceito e a exclusão. Dá à Tua Igreja a sabedoria para que seus membros sejam guiados ao amor, inclusão, justiça e paz. Senhor, levanta-te em favor dos oprimidos, dos marginalizados, dos que sofrem com a fome, a pobreza e a violência. Senhor, levanta também a nós para que possamos ajudá-los. Inspire-nos a agirmos com compaixão e solidariedade, para que possamos ser Teus instrumentos de amor na vida dessas pessoas. Tudo mais o que está em nossas mentes e corações que não pronunciamos, deixamos agora diante de Ti, na oração que Teu Filho unigênito Jesus Cristo nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. E assim, ao chegarmos ao final deste culto online, convido nós a recebermos da bênção do nosso Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te conceda a sua paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus nos acompanha, nisso nós podemos confiar, então vamos e sirvamos ao Senhor com alegria. Antes de ir, não deixe de apertar no botão compartilhar e enviar este culto para abençoar a vida de alguém neste dia. Fiquemos todos na paz de Jesus. Amém.